Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Bendito seja Deus! Chegou nossa hora, chegou o horário do nosso encontro, hein? Estou falando de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. É daqui que essas imagens são geradas. E eu preciso começar o encontro de hoje prestigiando e orando e abençoando aqueles que voluntariamente aqui na cidade de Blumenau têm também sido parceiros desta obra, gerando vídeos, gerando som, gravando esses momentos para que ele possa ser revisto e exportado como está sendo agora e chega a você, não é? Que legal, não sei qual dia você vai ouvindo esta mensagem, mas saiba que um dia teve ali a nossa equipe Apostos para gravar, registrar cada momento, seja dos louvores como principalmente do recado do céu, o momento da palavra. E esse eu tenho sugerido na igreja, eu sugiro aqui também, mesmo nessa gravação. Pegue nota, viu? Não faça feio, não. Pegue nota de tudo aquilo que o Senhor está tratando com você. Eu, particularmente, depois de um tanto de tempo já de pastor, que eu aprendi a pegar nota, mas não apenas anotar num papel e perder ao longo dos anos. Agora que a coisa está mais digitalizada, eu tenho mais de 2.000 mensagens digitalizadas, guardadas. Porque Deus tratou comigo e eu vou deixar isso se perder? De forma alguma. Faça a mesma coisa. Só lá da cidade de Criciúma, que eu pastorei há aproximadamente 7 anos, se tivesse aprendido isso nos 7 anos, seria um número muito maior. Mas só deste tempo digitalizado eu tenho essas 1.000 mensagens. Em Blumenau já passou de umas 500 e algumas outras que são anotações pessoais, Deus tratando comigo. Que coisa linda! Deus fala com a gente, anota, não perde não, crente. Já comecei o encontro de hoje puxando a orelha de alguém. Vamos para a mensagem? Acompanhe e anote tudo. Gênesis 37, 23, diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Para aqui um instante, olha só, irmãos, você deve conhecer a história, você vê que eu já saltei direto para o verso 23, para a gente aproveitar bastante o encontro, que essa parte eu imagino que você deve lembrar. José do Egito, ele era invejado pelos seus irmãos, carinhosamente a gente chama José do Egito, porque os irmãos invejaram José e o venderam, irmão, como escravo. Primeiro esse moço caiu na mão de alguém chamado Potifar. E esse moço chamado Potifar viu, tinha valor esse garoto. E resumindo um tanto a história, ele veio cair na mão do próprio faraó, a autoridade máxima de todo o Egito. E foi naquela interpretação do sonho que você deve lembrar, o tempo de vacas gordas e o tempo de vacas magras. Quem é que interpreta o sonho? O próprio, o José. Então, em resumo, para você entender essa parte inicial, ele foi prejudicado um bocado, ele foi, pelos próprios irmãos lançados no poço e aquela história que nós já conhecemos, mas Deus o honrou e o ergueu outra vez. De escravo, você já deve ter ouvido falar disso, se tornou governador. De escravo se tornou governador. Bom, ambientado sobre a história, eu digo de novo do verso 23. Então, os irmãos de José tinham inveja dele, irmão.
E como ele ganhou uma túnica diferenciada, como ele ganhou uma veste diferenciada de seu pai, o pai dele gostava dele, amava ele, assim como nós amamos nossos filhos também, mas em José tinha, sabe, um brilho a mais, algo tocava forte no coração desse pai, e esse pai deu para ele uma túnica diferenciada, a Bíblia chama de túnica colorida. Meu mano que é pastor, uma vez ministrou sobre esse tema, túnica colorida. Uau, que mensagem! Se você recordar, depois digita na internet, você vai saber o que eu estou falando aqui. Que mensagem foi aquela? Perceba, eu lembro quando era menor um tanto, eu cresci com outros 3 irmãos, já te contei 2 de sangue e 1 de coração, e quando se comprava uma roupa para comprava roupa para outro. Eu não sei se você veio dessa criação, e às vezes irmãos comprava do mesmo lote, até a mesma cor, o mesmo modelinho, a mesma bolinha, o mesmo desenho, o mesmo bichinho, e ficava ali tudo no mesmo padrão. Já era uma ideia dos meus pais lá atrás, direito igual, não é verdade? Para não ter aquilo, gosto mais desse, gosto menos daquele, talvez seja uma ideia para a gente evitar esse desconforto, mas não é a mensagem principal não. Tiraram a túnica de José, tiraram aquela veste bonita, diferenciada que ele tinha de tudo, irmãos, para crescer um menino revoltado, ele tinha de tudo para ficar bicudo. Essa vida ninguém me ama, essa vida ninguém me valoriza, só porque eu ganhei essa veste bonita, as pessoas ficam de olho em cima, e outra, meus próprios irmãos, essa vida é cruel, não dá para confiar em ninguém. Ele poderia ter crescido um menino revoltado, e eu duvido quem, ao longo da vida, já não tenha passado por decepções, ou talvez por traições. E chega um momento, irmão, que se não for a mão de Deus, a gente fica jururu, fica mal. Começa a ver como se todo o planeta Terra conspirasse contra nós. Começa a ter aquele sentimento de que está tudo no vento contrário, não tem ninguém que nos apoia. Aí vai ver o patrão lhe pede algo, aí você já olha torto para ele também está me explorando. Não sou pago para fazer isso. É porque a alma da pessoa já está, sabe, muito baqueada, baleada. Já levou um nocaute, falando do linguajar do Borges, já levou um nocaute, e por causa disso a pessoa fica ruim, fica mal. Tiraram a túnica de José. A túnica aqui representa, irmãos, que o mundo colorido dele foi retirado. O mundo colorido dele foi retirado, as circunstâncias mudaram, ele agora não era filhinho de papai, ele agora estava lá no Egito, sem a túnica, e ainda inventaram para o seu pai, de que ele havia morrido. Não é a lição principal de hoje, mas me toca muito. Os irmãos pegaram a túnica dele, e não foi para usar, irmão. Os irmãos pegaram a túnica e eles não usaram. A Bíblia não dá informação de que pegou e falou, agora a túnica é minha. Não, sabe o que eles fizeram? Encharcaram a túnica de sangue, mataram sangue lá, mataram um bicho, pegaram o sangue do animal e salpicaram na roupa de José, e levaram a roupa de José para casa, sugerindo para o pai de que o José havia morrido. Olha, irmão, quanta coisa esse menino passou. Olha quanta coisa esse menino passou. E perceba, digo de novo, eles não usaram a túnica, eles usaram só para maldade. E você verá ao longo da mensagem que várias situações acontecem na vida de José, querendo, irmão, tirar o mundo colorido dele, querendo tirar o chão, querendo deixar ele, sabe, mal. Você deve lembrar, eu agora salto para o capítulo 39 de Gênesis, você verá que alguns eu vou só citar, pegue nota, para ficar um pouco mais dinâmica a mensagem. No capítulo 39, versos 7, 8 e 12, a Bíblia diz que a mulher de Potifar,
A mulher do patrão, irmão, começou a dar em cima de José. Ao que o texto diz, José era boa pinta, irmão. Ainda era um homem inteligente. E onde ele colocava a mão, Deus abençoava. A mulher olhou para isso, onde é que eu vou achar um homem desse jeito? E começou até com maldade a dar em cima de José. Mulher casada, hein? Começou a dar em cima de José. José, deita comigo, negócio assim escrachado mesmo. Aproveita que meu marido não está em casa, José. Deita comigo, e deita comigo, deita comigo. Aí eu repito, versos 7, 8 e 12 de Gênesis 39, diz a Bíblia que o José, irmão, fugiu. A Bíblia diz que ela agarrou na roupa de José. Você pode olhar, olha o verso 12, por exemplo. Ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua roupa na mão dela, e o que ele fez, irmão? Fugiu e saiu para fora. Você vê que na vida de José, ao longo da história, tem várias ocasiões em que envolve as vestes, desde seus irmãos que levaram sua túnica colorida. Aqui agora ele trabalhando como escravo de Potifar, a mulher dá em cima dele, e mais uma vez tenta fazer o quê? Tenta não, essa conseguiu. O que ela fez? Agarrou na roupa dele, e ele então, como se fosse um paletó, né? Ele então deixou o paletó para trás e fugiu, falou: não, eu tenho um temor a Deus. Você fica com a minha roupa, mas você não fica comigo não, eu tenho um temor a Deus. Só que essa mulher se aproveitou da roupa que ela tinha na mão. Quando o maridão chegou, irmão, você já deve imaginar, ela com a roupa na mão, para não ser mal falada, com a roupa na mão, ela inventou a história e falou: aqui, meu maridão, ó o que acontece nessa casa quando você vira as costas. Você lembra de quem é essa roupa? Que maldade, né? Você lembra de quem é essa roupa, meu maridão? Mas eu te explico, se você não sabe, essa roupa aqui é do teu funcionáriozinho aí, ó, esse tal de José, pois ele entrou aqui e quis dar em cima de mim. Virou o disco, né? Quis dar em cima de mim. Aqui, ó, eu ainda consegui agarrar a roupa dele como prova de que ele esteve aqui. Eu abro parênteses, aproveitando o momento. Vigia, varão. Vigia, varoa. A gente precisa ser inteligente, irmãos. Vigia, varão. Sabe esse negócio de ficar no escurinho com moça, no escurinho com rapaz? Isso não está legal, isso não está certo. Esse negócio, sabe, de amizade colorida com uma colega de trabalho, isso não está certo, irmão. E outra, esse negócio de estar escondidinho aqui e ali, isso não está certo. Imagine que essa pessoa invente a teu respeito. Até você provar que você é inocente, você já foi prejudicado. Vigia, varão. Vira para o irmão de cá, de lá, fala para ele: vigia, vigia, irmão, vigia. Tem que vigiar, irmão. Vigia, toma cuidado. Sabe, eu venho de uma criação pastoral, e não estou vomitando nada não, mas foi assim lá atrás, que meus primeiros pastores me ensinaram. E eu guardo isso até hoje. Eu estou falando meado de 95. Isso aí me marca até hoje. Você vai atender alguém do sexo oposto? Evita ir lá para um quartinho escondido, não, que eu vou... Sabe, eu acho que não é legal. Quem sabe não tem intenção nenhuma da tua parte, nem dela, mas o que os outros poderão dizer, ou o que poderá ser inventado a respeito. Por que tem que ser lá num quartinho escuro de porta fechada? Que trem doido é esse? Até alguém que ainda não é firme com Jesus vai olhar um trem desse e falar: por que o pastor não atende aqui? O que entrou, enfurnou lá na sala, que sei lá das quantas? E quando o mistério é de casal, eu gosto de atender de casal também. Você entende ou não? São princípios que a gente vai aprendendo com Jesus. Vai ver, não tinha maldade nenhuma, nem dela e nem minha, mas e aí? Como se defende? Você entende a história? Sim ou não? Então são princípios, não quer dizer que eu não atendo irmãs, pelo contrário, já atendi um quantas, mas são princípios que a gente precisa cuidar. Amém, gente? Voltando aqui à mensagem, então o que fez José, verso 12, irmão? Ele deixou sua roupa na mão dela, e o que fez?
fugiu e saiu para fora. Talvez, com esse mundo tão louco, alguém começaria a brincar com a masculinidade de José. O famoso bullying, né? De começar a dizer: ih, rapaz, tu correndo de mulher. Rapaz, você teve a oportunidade de ouro de se deitar com a mulher do patrão e tu fugiu. Sei não, hein? Poderiam brincar com a masculinidade dele. Entende o que eu digo? Mas ele tinha princípios, irmãos. Ele tinha princípios, e eu acho isso muito forte, eu acho isso muito importante. E esses princípios, ele não negociava. Quem entende, diga amém. Ele não negociava princípios. A moça agarrou na roupa, e mesmo sem aquela roupa, repito, imagino eu, uma capa, né? Ele seguiu. Pastor, é o único caso na Bíblia que fala sobre vestes de José? Não. Depois disso o patrão acreditou em quem? Chuta. Na mulher. Lançou o dito cujo na prisão. Na prisão, por hábito, nós sabemos que as vestes são outras, né? Veja, irmão, o declínio desse moço. Ele antes tinha o que, gente? Antes ele tinha o que? Uma túnica de várias cores, uma túnica colorida. Irmão, isso estou falando naquela época, já uma túnica de várias cores, naquela época. Hoje ainda uma roupa de muitas cores já é difícil. Naquela época, então de túnica de várias cores, a Bíblia diz que agora ele estava com qual veste? Aí é uma interpretação sodresiana. Com qual veste que ele estava agora, irmão? Com as vestes de um presidiário. Cada lugar e sistema tem lá suas vestes, mas você sabe que eu estou falando para poder ficar padrão todo mundo. Então, de túnica colorida, ele agora usava vestes de um presidiário. Ah, pastor, agora acabou com esse homem. Agora esse homem quer a morte. Agora esse homem não quer mais nada, não. Agora eu acho que ele pensou, quero morrer. E você acredita, irmão, que esse menino ainda tinha visão de coisa grande? Você diga amém. Ele ainda tinha visão, irmão, e Deus era com esse moço. Capítulo 39 de Gênesis, verso 20. É incrível falar a respeito de José, porque me encanta demais. Verso 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere, na prisão. Olha o 21, irmão. O Senhor, porém, estava com José. Diga amém. Irmão, acho isso muito forte. Se isso aqui não vale o amém teu, eu não sei mais o que eu falo, não. Amém, gente? Com tudo isso aí, irmão, que esse moço está vivendo, a Bíblia está dizendo que o Senhor estava com José. E você diga glória a Deus. Sabe, irmão, o que eu acho forte? Que o valor de José não era a túnica colorida, não, irmão. O que o José tinha de valor não era aquela bela roupa, não, irmão, granfina. Meu Deus, repito, para a época, uma túnica de várias cores, para a época. Talvez hoje, vou evitar falar de grife, mas você já entendeu. Uma roupa top que o destacava dentre seus irmãos. E por várias ocasiões vai tirando, e quando pensaram, tiramos tudo dele, mesmo sem a túnica, mesmo com as vestes de um presidiário, ele sabia, o Senhor está comigo. Sabe, eu acho isso muito forte. O Senhor estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Benignidade é sinônimo de bondade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O principal lá do presídio começou a gostar de José. Que Deus tremendo. O principal do presídio começou a gostar de José. Esse menino é diferenciado.
esse menino é diferente. Ele está aí no padrãozinho, igual todo mundo das vezes, mas ele tem algo diferenciado. O que diferencia ele não é a roupa. O que diferencia ele não é o exterior. Entende? É algo dentro dele. O que é que José tinha, irmão? O Senhor. O Senhor estava com ele. Quando você for para uma entrevista de emprego, fala com Jesus: Senhor, vai ver, eu vou estar lá no padrãozinho, todo mundo numa roupa padrãozinha, para uma entrevista como essa agora. Mas Senhor, me diferencia dos demais. Amém, gente? Me diferencia, Senhor. Essa vaga aí estão me falando que é 10 para 1, estou dando exemplo. Tem vaga mais concorrida, é 50 para 1. Tem concursos por aí que sabe lá quanto, é por aí. Cursos, a mesma coisa. Uma medicina, por exemplo, estou até bem desatualizado disso, mas de 30 a 50 por 1. E olha lá, estou sendo modesto. Ora Deus, Senhor, me destaca dentre os demais. Porque olhando assim no grupão, eu estou misturado, eu estou no meio da multidão. A esposa ministrou no evento das irmãs, não sei se você veio, ela falou sobre isso, sobre a gente se destacar da multidão, não ficar movido, sabe, em aspas, pela multidão, não se destacar, procurar se destacar. Zaqueu se destacou subindo na árvore. O cego de Jericó se destacou aos gritos: Jesus, você conhece? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a turma: cala a boca, cala a boca. E a Bíblia diz que ele gritava mais. Faz alguma coisa para se destacar. A mulher do fluxo de sangue tinha uma multidão concorrendo com ela. A Bíblia diz que ela armou uma estratégia, foi por detrás e tocou onde, gente? Na orla do manto de Jesus. Ela tocou e foi curada. Saia da multidão, crente. Saia do pensamento da maioria. Vai ver, o pensamento da maioria esses tempos aí é dizer: é isso aí mesmo, essa crise aí de Covid, olha, 10 anos para a coisa melhorar, e eu não sei se vai melhorar não. Vai ver vai ver o pensamento da multidão, vai ver o pensamento da maioria. Não, olha, 10 anos e olha por baixo, para a coisa começar a ficar no empate. Aí se você for deixando essas coisas que a massa vai falando, daqui a pouco, irmão, você está, me perdoe o palavreado, todo lascado. Daqui a pouco você está com o olho baixo, daqui a pouco você está arrastando os pés, daqui a pouco está aí desgostoso com a vida. Entende? Sim ou não? Daqui a pouco está aí pedindo a morte. Olha o declínio. Estão tirando tua veste, estão tirando o teu mundo colorido. Mas mais uma vez eu digo, tentaram fazer isso com José, irmão. Tiraram as vestes, mas não tiraram o Deus que ele servia. Amém, gente? Não tiraram. Não tiraram a essência de José. Verso 22, olha só. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se achava ali. Ele agora era um preso, mas que ajudava a cuidar dos demais presos. O carcereiro Mó, o responsável pela prisão, gostou de José, viu que ele era um menino diferenciado e não era as suas vestes. Oi, irmão, eu tenho mente aberta, eu gosto no domingo de usar o paletó, isso aí é coisa da minha mente, mas eu tenho a mente aberta, não é o paletó que prega não, e quero que você tenha também. Eu gosto da gravata, gravata para mim é igual sapato de mulher, eu devo ter umas 150 gravatas, se quiser me dar mais eu ainda recebo. Eu gosto de gravata, mas tem dia que ela não vem para o culto não é a gravata que prega, você entende ou não? A gente tem que perder, sabe, essa, entende o que eu estou falando? Tem que perder isso aí é coisa minha devoção ao Senhor. Se um dia eu subir sem o altar, sem o paletó, não se escandalize, não é o paletó que prega. Entende ou não? O paletó que prega, mas isso aí é algo meu, é minha devoção com Jesus. Se um dia mudar, sem um paletó,
prego e o Senhor responde, mesmo sem paletó, mesmo sem a túnica colorida, amém, né? Mesmo sem. Então você veja, o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos, irmãos. Uau! Mas ele ainda usava a roupa de um presidiário, ele ainda era um presidiário. Aí aconteceu aquela história do sonho que eu te contei. Aconteceu a história do sonho, do faraó ter um sonho, ele procura alguém para interpretar, ninguém conseguiu interpretar, e então lembraram de quem? De José, o sonhador. Já que ele é sonhador, ele consegue interpretar sonhos, procurar José. Aí eu estou no capítulo 41 de Gênesis, verso 8 em diante, ou 8 e depois eu salto para o 14 para aproveitar bem o tempo. Olha o 8, e aconteceu que pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, estamos falando do faraó, e todos os seus sábios, e faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Aí salta para o 14, isso eu já te contei, olha o 14, então, mandou faraó chamar quem, gente? A José, e o fizeram sair logo do cárcere. Lê comigo esse final do 14, quero te ouvir, vamos juntos. E barbeou-se, que mais? E mudou suas vestes, que mais? E apresentou-se a faraó. Diga amém, a coisa está mudando, diga daí, a coisa está mudando, a roupa de presidiário ficou para trás, já colocou novas vestes, e ele não foi todo assim, igual essa turma que é orientado pelo advogado, olha, a tua audiência de soltura vai ser dia tal, deixa a barba por fazer, mostra que você está arrebentado, que você está todo atrapalhado, até não pinte o cabelo não, bagunça mais, deixa assim, não janta no dia anterior não, para você ficar com a cara um pouquinho mais sofrida, nem toma café não, vem assim com o olho bem baixo, que a gente vai tentar, olha aí, meu cliente está sofrendo demais lá dentro, você está vendo, olha para ele aí, ele, é verdade, que vida dura eu estou vivendo, malandragem, sem falar que alguns dizem, né, ele ficou doido, ele está doido, não pode ser na prisão para tratar doido, tem que ter um negócio mais diferenciado, tudo malandragem jurídica, mas volta aqui que não é a mensagem de hoje. Então qual foi, irmão, a estratégia? O que foi quando chamaram José? O que José disse? Eu vou todo arrebentado só para mostrar que Deus, eu fazendo uma crítica, tem sabor de mel, só para provar que Deus é comigo, eu vou esfregar na cara de quem me pôs aqui, de que Deus é comigo. Não, irmão, não teve nada disso não. Esse é um discurso que eu não gosto muito, sabe? Você querer provar alguma coisa para alguém, querer esfregar alguma coisa na cara de alguém. Não, irmão, você é de Deus, para de besteira, não precisa disso não. Amém, gente? Tá, para de besteira, Deus é mais, para com isso aí. Mantém a essência, levaram sua túnica, mas não levaram a sua essência, mantém a essência. Quando chamaram José, o que José fez? Babiou-se. Eu imagino que se ajeitou um tanto, a ponto de colocar novas vestes. Ele se preparou, cada roupa para a sua ocasião. Abro parênteses, uma outra crítica. Eu já vi pessoas no dia do casamento, irmão, entrando de roupa de time de futebol. Eu gosto, não tem problema nenhum com o esporte, eu gosto. O meu problema no futebol é a bola, mas eu gosto. Não tem problema nenhum com o esporte, acho legal, os irmãos brincam toda quinta. Eu não fui ainda fazer uma aparição pública, e meu futebol não está tudo isso. Uma hora dessa eu vou. É gostoso, não tem problema nenhum. Mas puxa vida, num dia tão importante para a sua vida, você entrar com roupa de time de futebol, cada momento exige, não é verdade? Você vai, por exemplo, diante do juiz, você tem que ter todo aquele protocolo, não é de qualquer jeito não. Não é verdade? Mas volto aqui a mensagem. Então, verso 14, final dele, então barbeou-se, mudou as suas roupas, que mais, gente? E apresentou-se a
Faraó. Aí eu salto para o verso 41. Você está vendo, por favor, que eu estou saltando, né? Senão a gente vai até meio-dia, fácil. Gênesis 41, verso 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Ele interpretou o sonho, Faraó se agradou dele e então colocou ele sobre toda a terra do Egito. Verso 42. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, como quem diz: estou te dando autoridade, viu, moço? Estou te dando autoridade. Lê comigo, irmão, o resto do 42. E o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar, que mais, irmão? De ouro no seu pescoço. Diga daí: uau! Não sei nem quanto está o grama do ouro, irmão. Mas ele não era um anelzinho de ouro, não, que já uma pancada. Era o que, gente? Um colar de ouro. Uau! Você percebe que a história vai mudando? Aí eu faço algumas perguntas, me ajuda com a resposta. Por que o cenário começou a mudar? Eu arrisco responder. Porque ele aprendeu que o valor dele não era a túnica, não, irmão. Ele aprendeu que tinham coisas mais valiosas do que a túnica. Talvez a gente tenha que aprender isso aqui. Existem coisas mais valiosas do que a túnica. Existem coisas mais valiosas do que a aparência, do que as pessoas vão falar a teu respeito. E para com isso aí, viu? De querer ficar agora entrevistando as pessoas. O que você acha de mim? E o que você acha de mim? Para com isso aí, você não vai viver desse jeito, não. Você acha que todo mundo te acha querido? Todo mundo diz: vou fazer um quadro seu e vou pôr na minha sala. Você acha mesmo? Você tem essa vaidade. Não é assim não, queridão. Não é mesmo. Alguém que diz, isso aí é sabedoria popular, nem Jesus agradou todo mundo. Já ouviu essa, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Quem é tu que está achando acima da média? Isso não vai. Então para com essa asneira, com essa besteira, com essa saga de querer agradar todo mundo. Para com isso aí. Isso não vai prestar. Não vai prestar. Você não vai viver. Daqui a pouco está aí com o coração acelerado, cheio de estresse, que isso não dá certo. Então diz a Bíblia que ele agora estava com roupas de linho fino. Até hoje, irmão, o linho é um... Eu não sou perito em tecido. A minha irmã trabalha em tecido? É minha irmã trabalha na área de tecido? Então o linho ainda hoje tem lá todo o seu padrão, né, minha irmã? No campo das malhas. Quem aqui trabalha na área de tecido? Levanta a mão assim, alguém? Lá mais atrás? Confirma isso, irmãos, o linho ainda tem lá seu nome nos dias de hoje? Eu sei que quando vai pesquisar paletó de linho, eu sei que o preço é lá em cima. Por isso que eu estou sugerindo isso. Quem mais desse lado falou que trabalha com tecido? A irmã, é assim? É assim mesmo? É assim mesmo? Pois é, aquele tempo, irmão, ele tirou as vestes de presidiário e agora estava o que, irmão? Com as vestes de linho fino. Com o anel do rei, do faraó, e ainda estava com um colar de ouro. Uau! De escravo a governador. Diga amém? Poderia falar mais? Poderia. Poderia lembrá-lo de Lucas 15. Lucas 15 no final fala sobre o filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo saiu da casa do pai, mas depois ele pensou melhor e voltou para a casa do pai. E o pai, claro, feliz, disse: esse filho estava morto e agora foi achado. Que bom, alegrai-nos, vamos nos alegrar. Você lembra o que o pai fez? Hein? Deu para ele novas vestes. Matou o boi cevado. Preparou uma festança. E celebrou a volta do filho. Então você percebe, irmão, que a Bíblia fala muito sobre vestes? Vestes é o que as pessoas estão vendo. Vestes, eventualmente, é o sorriso que se foi, que se perdeu. Alguém, porventura, era falador,
falador no bom sentido, comunicador, sorridente, chegava e a alegria chegava junto. Nos últimos dias está meio equado, nos últimos dias calado. Talvez tenha suas razões, levaram sua túnica, inventaram sobre você, mentiram a teu respeito. É normal que a túnica perca as cores, entende? É normal, aí você começa talvez a, esse mundo é muito mau. Vai ver alguma decepção religiosa em alguma igreja, essa igreja eu gostava tanto dela, eu gostava tanto. Talvez uma decepção tire as cores, deixa o mundo sem cor. Mas o Senhor devolveu a honra para José. José agora estava usando o que, irmão? Linho fino, linho fino. Porque o Senhor estava com José. O profeta Isaías sabiamente disse que o Senhor lhe dará no lugar de cinzas vestes de louvor. Você vê que incrível, né, irmão? Quem honrou José, gente, foi a roupa dele, foi a gravata dele, que era igual de um moço aí, que é um salário mínimo. Quem acompanha a notícia sabe o que eu estou falando. É isso? Claro que não. Era o que ele tinha dentro dele. E é o que eu te sugiro, que o Senhor seja contigo, amém, gente? Podem tentar levar sua túnica, porque túnica é o que as pessoas veem, é aquilo que chama a atenção. Às vezes você chega de carro e alguém fala, deve estar roubando. É desse jeito. Ainda mais se esse alguém for pastor, deve falar, já sei onde está indo meu dízimo. Pois é. Na cabeça dele, pastor não pode ter nada. 30 anos de ministério, mas não pode ter nada não. Tem que estar no skate, olha lá. Não sei o que essa pessoa tem na mente. Acho que a pessoa pode construir também alguma coisa. É ou não é? E eu já te falei uma vez, meus pais deixaram ali um razoável pé de meia. Não é nada assim de me exibir não, mas deu uma pequena estrutura a cada um dos filhos, e amém por isso. Amém, gente? Amém por isso. Mas você entende a mentalidade? A túnica chama atenção, irmão. As pessoas olham, Alguém até as homens falam, eu ainda quero ser pastor. Se habilita. Tem pastores nossos em 2 congregações por falta. Você acredita? Se habilita, se a pessoa acha que a coisa é tão fácil. Mas não quero desviar o foco da mensagem. O foco é mudança de vestes. Mudança de vestes. Se você porventura perdeu esse mundo colorido, o Senhor pode te restaurar. Amém, gente? E aplauda o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. E diga a palavra de Deus para nós. Amém, gente? Olha, irmão, não sei como é que você está, não. Não sei, mas eu quero orar agora. Coloca de pé um instante, por favor. Eu quero orar por alguém que perdeu a túnica, irmão. E vou chamar aqui na frente. Às vezes alguém fica constrangido, mas quando é no toque de Deus a gente obedece. Quem é que diz, pastor, eu perdi a túnica, a coisa está tão sem graça para mim. Vem aqui na frente, eu vou te ajudar em oração. Vem, não pensa demais não, que quando a conexão é com os céus, você sabe do que eu estou falando. Pastor, minha túnica, levaram minha túnica, esses dias assim, sabe, o mundo está meio sem graça, perdeu as cores para mim, eu não estou legal. Vem à frente que eu vou pedir a Deus por você. Não se demore, é contigo? Pastor, é comigo, eu preciso dessa ajuda. Você pode vir à frente que eu vou orar por você. Quem mais? Vem chegando, já meia dúzia, vem mais. Quem mais? E eu, quer dizer, vem mais. É Deus tratando contigo. Não é número, mas é tratar com você. Outro tanto vai permanecer no templo, porque... Enfim, mas é aquele a mais, aquele toque a mais que você diz, pastor, o negócio está meio sem graça para mim, sabe? Eu vou te ser sincero, estou meio arrastado, estou meio assim, sabe, vivendo de teimoso. Você já deve ter ouvido essas expressões, estou meio vivendo de teimoso, sabe? Mas está sem graça o negócio para mim. E nós vamos lhe ajudar em oração. Mais alguém ficou para trás? Se ficou, venha. Daqui a pouco eu completo essa oração.
É contigo? E vamos lhe ajudar. O obreiro se aproxime e seja parceiro meu em oração também. Parabéns pelo passo de vitória. Eu sei que algumas pessoas às vezes ficam constrangidas. Eu vou lá na frente. Mas por algum mistério Deus mandou que vocês viessem. Esse passo de vitória já é mudança de vestes. Amém, gente? Fecha os olhos, irmãos. Os demais, fecha os olhos igual. Deus trata contigo também. Mas por algum mistério o Senhor orientou esses a vir adiante. Amado Senhor, aqui estão, Senhor, os meus irmãos, que ao ouvir essa mensagem, Pai, o coração deles ardeu. O coração deles ardeu, meu Senhor. Inclusive eu acrescento Samuel Martins. Deus querido, porque a vida tem tentado a todas as formas levar a túnica dela, Senhor. Talvez não apenas tentou, como levou. Quem sabe aquilo que ela tinha de tão precioso foi levado, o luto talvez, uma traição, quem sabe, uma decepção porventura. Deus querido, e como é frustrante nós vermos o mundo sem cor. Como é frustrante nós vermos a vida sem cor, como é pesado. Outro dia foi notícia de uma moça lá do Acre, influenciadora digital, que a depressão ganhou dela, ela perdeu para a depressão. Chegou a dizer que tudo que ela postava era mentira, era uma farsa, era uma vida de fachada. Amado Deus, eu oro pelos meus irmãos, eu oro, coloca a tua mão, Senhor, coloca a tua mão, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, põe sua mão. Evangelista e o pastor ministra com imposição de mãos e o obreiro intercedendo ainda. Meu Senhor, coloca a tua mão sobre cada um dos meus irmãos. Pai, a túnica foi levada, a túnica de alguém foi levada, Senhor, e alguém que era tão sorridente, alguém que era tão contente, fazia tudo com contentamento e prazer, está arrastando os pés, Senhor. Põe tua mão, Pai, põe tua mão, Senhor, põe tua mão, Senhor, ajuda este meu irmão, esta minha irmã, em especial estes adiante do altar, ajuda, grande Deus. Teu valor não está nas vestes, talvez as vestes feias chamaram a atenção para você, mas o teu valor não são as vestes. Oh Deus querido, tua mão é poderosa. Eu oro, e eu digo que Deus restaura as tuas vestes. Oh, no lugar de cinza, no lugar de vergonha, vestes de louvor, aleluia. No lugar de cinzas, vestes de louvor. No lugar de cinzas, vestes de louvor, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Pai, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, eu ministro sobre a vida deles, e digo: seja abençoado no nome de Cristo. O Deus poderoso, por esses e por todos, restaure, mude a sua sentença, aleluia. Vestes de presidiário para vestes de linho fino, aleluia. Só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Não sei qual área, mas eu clamo por mudança de sentença. E lembro do filho da nossa irmã, mudança de sentença. E talvez você lembre de tantos entes queridos e amigos que também estão desencantados com a vida. Mudança de sentença. Com a tua bênção eu os abençoo. E você diga: e eu recebo a bênção, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus querido,
vestes de linho fino. Amém, gente? E aplauda ao Senhor bem forte. Jesus abençoe. Viu, irmãos? Ao que precisar, conte comigo. Se não descer as águas, desça. E se já são servos de Deus, continuem. Amém? Jesus abençoe. Sente-se, igreja. O Senhor é lindo, hein? Levar a veste do moço, gente. Levar as vestes coloridas de José. José poderia ficar chutando balde, mas Deus era com ele. Amém, gente? Deus era com ele. A gente parar de ficar, sabe, por quê, mas Deus é contigo, e amém por isso. Tem certas coisas que ninguém espera e quer passar, né, irmãos? Tem certas coisas que cruzam o nosso caminho que a gente não esperou que acontecesse. Aconteceu. Mas você não vai se perder por causa disso, não. O Deus poderoso te dá novas vestes. Amém? E te dá vestes, qual é o jeito? Qual é o jeito das vestes? De linho fino, ou ainda, copiando Isaías, de louvor. Vestes de louvor em vez de cinzas. Amém? Palavra de Deus para nós, e aplauda ao Senhor mais uma vez. Oh, glória a Deus. A pergunta que eu já faço agora é se você anotou, se você pegou nota, a lição que o Senhor tratou conosco hoje. Eu espero que sim. Se eventualmente não, vou lhe dar uma colher de sopa, não é nem de chá. A mensagem de hoje, se eventualmente você acompanha pela nossa TV, ela está disponível no meu canal do YouTube. E você pode ir direto para lá através do link que aparece na sua tela, ou então através do QR Code. Basta você apontar aí o seu celular para esse QR Code e você já vai direto para o canal, tudo bem? Pegue nota, porque ao longo da mensagem costuma aparecer o código da mensagem. E através desse código, ou tema da mensagem, você procura lá dentro do canal, você verá que tem muitas mensagens, além dessa aqui que você acabou de ver hoje. Tá bom? Vamos orar e vamos completar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo recado sagrado, obrigado por falar conosco, obrigado por no abrir da Bíblia o Senhor falar aos nossos corações, palavra que nos toca, palavra que nos alcança, que nos levanta e fortalece. Por isso, nada podemos perder, não podemos perder o recado dos céus, assim como uma reunião com diretoria é tão importante e deve haver anotações, a pauta, a ata de uma reunião. Imagine uma reunião com o Senhor, imagine uma reunião em que o céu está tratando conosco. Nada perderemos, no nome de Jesus. Tua bênção sobre a vida de cada um é a minha oração. Amém. Amém. E desejando fazer parte da nossa lista de amigos aqui em Blumenau, receber os nossos informativos, como também saber quando estivermos ao vivo, é só também aproximar o QR Code ou o seu celular do QR Code, que aí você já vai direto para o nosso Zap, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau, até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.